Fala, empreendedor! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Fala, Empreendedor. Nós acreditamos que todo empresário é digno de prosperidade e a gente sabe que o empreendedorismo é a fonte inesgotável para a prosperidade e a gente gosta de fomentar muito isso e sempre que a gente pensa em fazer os nossos podcasts, trazer os nossos convidados, a gente pensa sempre em trazer alguém que de fato contribua com a jornada do empreendedorismo. E não diferente hoje, eu tenho a honra de receber aqui o nosso amigo, nosso cliente, nosso parceiro, Leonardo Câmara, que vai contar a sua trajetória. O Léo tem algumas histórias aí que certamente vai inspirar muitos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, vai falar da sua trajetória, vai falar da sua transição de carreira e muito mais, tá? Mas antes disso eu quero te falar que nós estamos aqui na sede da ICCOM Contabilidade Inteligente. Nós somos uma empresa de contabilidade digital e que atendemos clientes no Brasil todo com o propósito de fomentar o empreendedorismo. E sem mais delongas, Léo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? E vem aqui contar a tua trajetória, que certamente vai inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo e também certamente vai dar muitas dicas aí de prosperidade para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Léo, seja bem-vindo. Maravilha, Ismael, muito obrigado pelo convite, primeiramente. A gente que agradece. A ICCOM pela disponibilidade, pelo convite, é uma honra poder participar aqui do podcast, falar sobre um ambiente tão legal que é o ambiente do empreendedorismo, falar sobre carreira, falar sobre negócios e falar sobre organização, né? E sem organização a gente não consegue prosperar e o planejamento ele tem um papel fundamental para que a gente possa difundir uma prosperidade financeira, mas também qualidade de vida como um todo, ao final das contas. Mas muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, tá? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Léo, me conta um pouquinho aí. Bom, vamos lá. Você abriu mão de uma estabilidade de um concurso, né? Você vem da carreira militar, né? E hoje você atua como consultor financeiro, né? De famílias, né? De pessoas físicas, né? Então me conta, cara, onde foi o start? Como que você entendeu que fazia sentido abrir mão de uma estabilidade que é muito desejado por muitos, inclusive, né? Muitas pessoas hoje buscam essa estabilidade. Você abriu mão da estabilidade para seguir o caminho do empreendedorismo. Conta para nós como que foi essa tua trajetória, o porquê disso, né? Obviamente que tem um porquê, tem um propósito, né, disso, né? Mas me conta um pouquinho. Conta para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, como foi o start, o pontapé inicial, o que te fez de fato seguir essa jornada. Teve um ponto de inflexão na minha jornada que fez com que eu pensasse diferente sobre o meu futuro, foi o diagnóstico de uma doença grave da minha mãe. Aí é um ponto assim que impactou de forma profunda a nossa família. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2017. Nossa! E ela faleceu em 2020 em virtude da doença. Caramba, olha só! Assim, é um ponto que eu falo que foi um divisor de águas para mim, porque ali eu passei a refletir muito mais sobre os meus objetivos, não só financeiro, mas principalmente de vida. Viver aquele momento de dificuldade, porque você está diante de uma situação que você jamais imaginou que você enfrentaria na sua vida. A gente vê tantas situações acontecendo com as pessoas ao nosso redor, a gente não imagina que isso possa acontecer conosco. E naquele momento, quando teve o diagnóstico, a gente não tinha uma preparação financeira, uma reserva de emergência, e foi entender a importância de ter um seguro de vida. Quando teve o diagnóstico bem dimensionado, ainda bem que ela tinha um seguro de vida, só que não era um seguro bem dimensionado, né? E quando a gente precisou, ele não era o suficiente. Então, a gente acabou passando por algumas situações ali que impactaram a nossa vida, não só do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista financeiro. E até eu falo que é muito difícil você ter que ficar olhando dois vieses diante de uma situação difícil, né? Porque você já está diante de um problema. Certo. É um problema de uma saúde familiar. Aí você está preocupado com dinheiro também, assim, você está desviando um pouco o teu foco. Mas enfrentamos essa situação, infelizmente o diagnóstico foi mais tardio
e ela faleceu em 2020, e foi nesse momento que eu passei a olhar diferente para a minha vida pessoal. Eu já estava na polícia há 6, 7 anos, e aí eu sentei com a minha esposa, a gente, diante da situação financeira mesmo também, por fazer consignados, que é algo comum, né, no ambiente do funcionalismo, a gente já busca um crédito mais rápido, porque tem custos que são inesperados. E precisam ser honrados imediatamente. Exatamente. Né? Então teve um ponto ali que no final da doença, a gente estava aqui, no final assim, do tratamento, que não havia muita mais perspectiva médica, a gente começou a buscar tratamentos alternativos fora do país. E aí tinha medicamento que era R$20 mil, uma cartela do medicamento para a gente testar. Olha só. E aí a gente tentou fazer de tudo para poder dar um suporte, né? Mas o ponto é, a gente finaliza esse momento com dívidas. E aí eu precisei sentar com a Ana, com a minha noiva, buscar se reestruturar financeiramente. Sair do cenário de consignado, buscar alternativas diferentes. Eu já investia antes do diagnóstico da minha mãe, eu começava a fazer meus primeiros investimentos, eu gostava muito da parte dos investimentos, estudava sobre isso, mas ali a gente estava diante de uma situação de dívida. Certo. E sair ponto negativo já. É o ponto, sim, que a gente já parte menos do que já tem, né? Sim. Porque você tem que superar aquela fase ali. Mas, e além de todo o abalo sentimental também, né? Com relação à perca, né? Foram 3 anos de luta. Foram 3 anos e meio de tratamento. Tratamento, de luta contra... Caramba, olha só. Assim, a gente vai olhando... a gente começa a tirar aprendizados desses momentos da nossa vida, seja experiências boas ou experiências ruins, mas sempre precisa tirar um aprendizado, porque se nada adianta a gente passar por essa situação na nossa vida. E o ponto é que, durante o tratamento, a gente foi vendo que se ela não tivesse um plano de saúde, por exemplo, ela teve um tratamento assim, muito pessoal com o médico dela, graças ao tratamento particular. E isso assim, deu um conforto muito grande durante o próprio tratamento, porque quando ele sentou primeiramente, até mesmo no diagnóstico, o doutor falou assim, questão que a doença estava no nível que... avançado. A expectativa era 1 ano e meio. E ela viveu 3 anos. Teve uma sobrevida maior. Então, a qualidade de vida que ela teve durante essa jornada, ela foi graças ao mínimo planejamento da organização anterior. Né? Se teve antes. E não sabia, né, que tinha que enfrentar um desafio, mas o plano de saúde eu falo que é um ponto que impactou de forma positiva esse momento, sabe? Deu um conforto muito grande. Mas... diante daquela situação de dívidas posterior, eu sentei com a minha esposa, a gente buscou se reorganizar financeiramente. E o primeiro ponto, quando a gente está com dívidas, é a gente cortar a despesa. Exato. A gente vai ter que fazer uma reorganização do orçamento. Aumentar a receita e cortar a despesa. Aumentar a receita é um pouco mais difícil, né? Sim. Até mesmo no funcionalismo público. Como que tu vai aumentar a receita sendo um concursado ou tendo Sim. uma renda estável? E aí a gente começou a buscar renda extra. E a dívida a gente conseguiu quitá-la, assim, a gente pagaria por muito tempo, mas a gente conseguiu antecipar bastante por essa reorganização financeira mesmo. O ponto é, a partir desse momento que eu me reorganizei financeiramente, 1 ano e meio depois que comecei já a quitar tudo e começar a voltar a investir, começar a minha reserva de emergência, as pessoas que conviveram comigo naquele momento, eles passaram a pedir ajuda, para ajudar elas a organizar as finanças. Entendi, legal. Porque eles conviveram comigo naquele momento difícil, viram que eu tinha dívida, a gente conversava sobre isso. E nesse momento eu passei a ver que eu poderia ajudá-las. Que era um business também, que podia se tornar um negócio. Isso aí. Nesse ponto eu entendi que eu poderia ajudá-las na parte da organização financeira, investimentos, só que eu não tinha uma metodologia, não tinha uma estratégia. Não. Então eu passei a buscar algo em relação a isso. Então até foi uma policial, amiga minha, que foi a primeira pessoa que me pediu ajuda, né? Nunca me esqueço dela, que foi a pessoa que me acendeu esse gatilho que eu poderia olhar para isso como um negócio, como uma possibilidade de ter uma renda extra, porque até então eu não tinha muita perspectiva de sair do concurso. Só que o fato é que daí a gente vai passando o tempo, vai se aprimorando, estudando, e fui entender que o mercado de planejamento financeiro no país, hoje no Brasil,
é muito pouco difundido, a parte do planejamento financeiro pessoal. Porque se conhece a consultoria de investimento ou a parte da consultoria da PJ mesmo, né, que o pessoal faz. Só que aí é quando a gente já está no momento de sobra de caixa, né? Quando você tem você quer já investir em outros cenários, né? Mas realmente essa preparação, essa formação, esse entendimento, né? A gente não tem. Diferente de outros países, né, de primeiro mundo, onde isso é base curricular, inclusive, né? Economia financeira, finanças pessoais, né? No Brasil a gente é formatado pelo susto, né? Você tem que levar um susto, você tem que passar por uma situação difícil, você tem que cavar um pouco mais além do fundo do poço, né, para entender que você precisa olhar para finanças pessoais, para finanças o que a gente percebe, não foi criado o hábito da poupança da economia, né? E aí quando o cidadão passa por alguns, no teu caso inclusive algo gravíssimo, algo bem complicado, que além de finanças teve todo o lado emocional, né, que é abalado, as pessoas realmente muitas vezes não estão preparadas para isso, né? Então, que legal que você, de algo ruim, né, muito ruim, né, a perca da sua mãe, a perca do ente tão querido, né, a partir dali você criou um viés para ajudar outras pessoas, né, para terem uma preparação. Porque seguro e plano de saúde, né, a gente faz para nunca usar, né? Mas é melhor tê-lo do que não tê-lo, né? E esse é um ponto, né, que quando eu comecei a me aprofundar no planejamento, eu passei a entender que não existia no Brasil uma metodologia, algo assim, que eu tive que buscar fora do país. Olha então, só. No mercado americano hoje, se a gente for visualizar, mais de 20% das famílias têm um planejador, um consultor da família, que acompanha a família ao longo da vida dela, na parte da organização, na parte do gerenciamento dos próprios investimentos, na gestão patrimonial como um todo. E para passar de geração em geração também esse patrimônio. E no nosso país, a gente nunca ouviu falar sobre planejamento. De fato. Então esse é um mercado que eu passei a visualizar como algo que eu poderia explorar aqui. E a partir de então, eu comecei a me aprofundar na metodologia, me aperfeiçoar cada vez mais. Eu sou bacharel em Direito, então eu tenho um pouco, assim, não tem muita correlação com matemática financeira, né? Mas a questão tem muita correlação com direito sucessório, a parte de direito previdenciário, direito tributário. Então eu acabei me aproximando muito desse sentido na família. E aí, a partir disso, como eu já gostava de investimentos também, eu busquei uma metodologia. Conheci grandes nomes do planejamento financeiro do país, é o Leonardo Gomes, que é um dos planejadores antigos aqui no país, que me aprofundei, meu mentor, inclusive. Olha que legal. Me deu o caminho, né, a ser trilhado dentro dessa jornada aqui. Ele é sócio do Thiago Nigro, do Primo também. E a partir disso eu passei a compreender de que forma que eu poderia entregar o planejamento. E há 2 anos e meio eu estou trabalhando com o planejamento. Atualmente eu acompanho 57 famílias na organização financeira e nos seus investimentos. Então tem sido uma jornada assim de muitas realizações, muitos desafios, né? Porque quando a gente vai passando nesse curto período, que eu considero curto, 2 anos de carreira, um pouco mais, passar por um processo de reorganização financeira pessoal para que eu pudesse fazer também uma transição de carreira. Olha Porque até então eu fiz meu pedido de exoneração do concurso público no ano passado, que eu passei a ser 100% planejador financeiro. Legal. E é uma jornada que para muitos impensável, né? Então, pelo esse lado da estabilidade financeira, do sonho talvez em ser um concursado, muitas pessoas elas têm esse sonho, né? Sim. De ter um concurso público para ter uma estabilidade financeira, só que é aquela falsa sensação de estabilidade, né? Porque você tem um teto limitado, né? Tem um teto você acaba ficando refém, né, de um limite externo, inclusive, né? Sim. E que legal, né, que você tomou teve coragem, né, de tomar essa atitude, e acredito que para você também seja muito gratificante, né, por ser algo tão novo, né, tão importante. Você trouxe um dado aqui riquíssimo, né? A gente está falando dos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, onde 20%, né,
É esse o percentual? 20% das famílias. 20% das famílias têm isso, ou seja, 80% ainda não tem. E no Brasil, qual é o percentual das pessoas que têm isso? Certamente 0,0 alguma coisa, né? Então, olha como... E assim, acredito que para você o desempenho dessa tua atividade seja muito gratificante também, porque você pegar uma família numa situação talvez de vulnerabilidade financeira e conduzir ela para uma desejada estabilidade, né? Sem ser, né, no viés público e tudo mais, até porque isso também não é garantia de estabilidade financeira, né? Você tem garantia de um certo recebimento fixo, né? Você não fica vulnerável, talvez, a indecisões de mercado, mas você fica limitado. Então, acredito que para vocês também seja muito gratificante conduzir essas 50 e poucas famílias hoje já, né? E aí você olha lá como elas tinham a dinâmica com relação ao dinheiro e como elas têm a dinâmica com relação ao dinheiro hoje, né? Mas é o que me move hoje no planejamento é visualizar e acompanhar essas famílias nessa transformação financeira. Porque o financeiro, eu falo assim, o dinheiro não é o objeto final. Ele é o meio para que nós possamos alcançar os nossos objetivos de vida. Então, a organização financeira ela é fundamental para que os nossos planos ao longo do tempo eles possam ser alcançados. Se a pessoa ela não tem um controle financeiro do que acontece com o dinheiro dela, como que a gente vai programar, planejar que ela vai ter uma independência financeira, que ela pode ou não fazer uma transição de carreira na vida dela? Até eu estava lendo um estudo recente que agora com essa dinâmica da própria tecnologia, né? Cerca de 4 transições de carreira vai ser realizada para cada pessoa hoje no mundo. Nos próximos anos. Ao longo do tempo da carreira dela. 4 transições de carreira a pessoa vai enfrentar ao longo da vida dela. Uma dinâmica hoje conforme o avanço tecnológico. Exato. E essa é uma informação que acho que é novidade para todo mundo, né? Todo mundo que está nos assistindo aqui dificilmente já passou pela sua cabeça fazer uma transição de carreira, né? E olha que isso será uma realidade, né? Com base... Até porque, né? Acho que 80% das profissões que vão existir em poucos anos ainda não foram inventadas, Exatamente. Né? Então, muita coisa vem para mudar aí, né? Então, a mutação, ela volta um tempo atrás, né? A pessoa, ela começava no trabalho e... Se aposentava lá, né? Se aposentava lá, né? Então, o fato é que agora está muito dinâmico. E se a pessoa não está minimamente organizada para enfrentar essa transição, né? Ela vai sofrer do ponto de vista financeiro e também emocional. Porque finanças, ela não é tudo, mas ela impacta em tudo. Tu vai pegar assim, saúde, relacionamento, profissão dela. Então, a questão é, se a pessoa não estiver minimamente organizada e planejada, ela vai estar diante de uma situação imprevista, seja com um ponto negativo, mas seja com um ponto positivo também, e ela não vai saber tomar uma decisão de forma assertiva para qual caminho que ela deve seguir. Então, o desespero, né? O desespero faz muitas vezes, né? A necessidade, o desespero faz muitas vezes as pessoas tomarem caminhos errados, né? E se tornar cada vez mais refém de recursos de terceiros, né? Eu sempre falo quando a gente está em consultoria com os nossos clientes de contabilidade, né, de empresas, eu sempre friso e gosto de falar muito que existem 2 caminhos de você trazer recurso para dentro da tua empresa, né? Um deles pode ser proveniente de vendas, o que é uma boa receita, porque você traz uma receita limpa e com margem de lucro, ou você pode trazer recurso de terceiros, o que não é um bom negócio, porque você vai trazer recurso caro, né? E o dinheiro hoje ele está caro para se conseguir, né? Ontem ainda eu estava conversando com um amigo que é diretor de uma instituição financeira e ele me pontuava justamente isso, como o dinheiro está caro hoje para você conseguir, né? E está caro para você captar, por consequência está caro para você emprestar dentro das instituições financeiras. Então, para você, né, como pessoa física ou como empresário, poder captar recursos, tá ficando caro, né? Então precisa ter um planejamento para que você evite ao máximo conseguir isso e não se tornar refém desse sistema que vem hoje, que parece que quanto mais dependência você tiver, melhor é. Não é, né? A gente tem que ir pelo caminho da independência, né? A gente fala hoje de 78% das famílias no país, elas estão endividadas. Exato. É o número hoje do altíssimo. Então, 3/4 da população possui dívidas.
Não é normal ser endividado, Não. mas é muito comum. O normal é a pessoa poder ter um orçamento equilibrado, que ela consiga conciliar as despesas pessoais dela com os objetivos, mas que esse grau de crédito disponibilizado endividou muitas pessoas, a ponto de que a gente não se permite a sonhar. Exato. A minha maior dificuldade no planejamento, quando eu sento com as famílias, é a gente traçar objetivos e sonhos. Claro. Porque daí quando eu sento com o casal, o marido e a esposa, a gente diz, quais são os nossos objetivos aqui para 5, 10, 15, 20 anos? A gente coloca uma linha do tempo e a gente coloca aqui, qual que é a nossa idade aqui, atual. Daqui 5 anos, qual que é a nossa idade daqui 5 anos? Daqui 10, daqui 15, daqui 20. Nós temos até dificuldade de visualizar assim, como que a gente vai estar lá na frente. Isso é um estudo científico a respeito de você ter essa visualização do futuro. O teu cérebro, ele não assimila ser a mesma pessoa. Exato. Eles fizeram um estudo que colocaram um desconhecido, para você pensar em uma pessoa desconhecida com características, e pensar no eu no futuro daqui 10 anos. O cérebro, ele trabalha no mesmo lugar, o desconhecido e a tua pessoa de 10 anos, porque ela não consegue fazer a diferenciação. Ela não consegue se visualizar no futuro. Então o ponto olha só. Essa falta de visualização do caminho faz com que o planejamento muitas vezes ele não caminhe de forma assertiva. Não que a nossa vida é a marinha reta. Sim, né? claro, Porque obviamente. a vida ela tem altos e baixos, mas a partir do momento que a gente conhece e a gente sabe que eu quero fazer uma transição de carreira. Então, isso é algo que você tem o desejo, tem o objetivo. Então, como que nós vamos construir um planejamento para que isso possa se tornar realidade? Porque senão a pessoa vai passar uma vida inteira sonhando, com aquele sonho no subjetivo lá, sem colocar no papel e sem fazer o a mais para que possa acontecer aquilo. Porque muitas vezes a gente precisa fazer um ajuste no orçamento para que o sonho entre dentro do nosso cenário, dentro do nosso escopo, que a gente consiga realizar. Só que daí o que a gente está disposto a abrir mão para que isso possa acontecer? É uma decisão que não é muito fácil de ser tomada. Cortar despesa, tem muitas coisas que a gente gosta de fazer. Sim. Mas quando a gente coloca na priorização o que é importante para nós hoje, a decisão fica muito mais fácil no final das contas. Então, e até entrando nesse contexto de organização financeira e familiar, eu trabalho com muitos empreendedores, muitos empresários. E o grande problema, quando eu lido com empresários e empreendedores, é que eles não sabem quanto que eles ganham. Eles vão tirando da empresa. Eles sabem quanto a empresa fatura. Sabe quanto a empresa fatura, mas... Confusão de... Exatamente. No pessoal, cara, qual que é o teu salário? Não, eu vou tirando aqui para pagar as contas. Tá, mas o quanto que você tem de contas? Não sei, porque nunca sentou para olhar quanto que a vida pessoal dele custa como um todo. E isso é muito ruim, porque se a gente quer organizar a vida financeira pessoal dela para que ela possa ter objetivos, sonhos a serem alcançados, se a gente não sabe quanto que a gente precisa ganhar e quanto precisa gastar, não consegue planejar. Não consegue planejar, exatamente. E isso é um grande problema justamente para o negócio da pessoa mesmo. Porque senão a pessoa vai gastando, vai tirando da empresa, vai tirando do caixa dela, não deixa a empresa prosperar, porque talvez é um funcionário muito caro. Muito caro, exatamente. E aí, quando for ver, a pessoa está só trabalhando para pagar a conta. Ela nunca sentou para ver o que ela pode ajustar e melhorar dentro do próprio negócio dela. Legal, a gente conversa. Isso que você falou é uma realidade, triste realidade inclusive, né, Léo? Não poderia ser assim, deveria ser diferente. Mas o que a gente percebe? Poucos empresários foram formatados para ser empresários, vieram com uma carga ou com uma técnica ou com conhecimento, com treinamento para ser empresário. A maioria aconteceu, né? Aconteceu de ser empresário, ou porque produzia muito bem dentro de uma empresa, sabia fazer, e então entendia, tinha conhecimento de causa de produção, de produtividade, né? De produto ou de serviço, mas talvez não tinha de gestão e tudo mais, né? Então eu ouço muito, inclusive, essa pergunta, tá? Quando a gente fala, não, você precisa separar o princípio da entidade, o que é da tua empresa, o que é teu, é teu. Então você precisa determinar uma remuneração, um salário. E aí a gente ouve muito isso, né? Mas eu não sei, quanto que eu tiro de salário para mim? A resposta que eu dou é, olhe para o mercado.
Quanto você pagaria para uma pessoa no teu perfil, com as tuas qualidades, com o teu potencial, quanto você pagaria para desempenhar as mesmas atividades que você desempenha dentro da tua empresa? Essa é a base. É 5 mil reais, é 3 mil reais, é 10 mil reais? Essa é a base. E você ancora ali. E você faz os devidos ajustes quando necessário. Você precisa ter um número para você começar. O que é difícil das pessoas assimilarem é que ela precisa ter um número. Ancora aqui, não, vou tirar 5 mil reais. Faltou? Vamos rever, né? Porque isso acontece e acontece muito, justamente por essa falta de percepção, falta de visão, e isso muitas vezes compromete os negócios, né? Porque a pessoa ela entra às vezes no empreendedorismo com uma visão e os negócios até são prósperos. A gente acompanha, pega situações de empresas prósperas, inclusive, mas que não conseguem prosperar em função da gestão financeira ou essa crença, né? Essa visão distorcida com relação ao dinheiro, às finanças pessoais, que o empresário, que nada mais é do que uma pessoa física, que está por trás do CNPJ, comete dentro do seu negócio, né? E eu acredito que você deva ouvir as mais chocantes histórias, né, Léo, ao longo dessa. Tem algum caso específico, algum exemplo, assim, de algo que realmente te chamou a atenção, de você pegar uma situação que você percebe que a possibilidade próspera é muito grande, mas tem uma trava ali por relação a crenças limitantes, ou algum outro exemplo que você queira e possa compartilhar com a gente? O ponto é que às vezes a gente acredita que só o aumento de receita vai ser o suficiente. É a mesma coisa você, até desculpa a analogia, né, mas é a mesma coisa você querer curar um viciado dando mais droga para ele, né? Ou querer curar um alcoólatra dando mais álcool para ele, né? A mesma coisa, não vai acontecer, né? Se não vier da base o ajuste, infelizmente não vai acontecer, né? Casos, tem vários casos assim, para relatar assim, de como isso impacta diretamente a vida da família. Porque o fato de a gente não definir, não saber quanto a gente ganha e quanto a gente gasta, faz com que a gente vai vivendo de uma forma que coloca em risco a sua jornada pessoal, mas o seu negócio como um todo. Tem até um empresário ali, um casal de empresários uma empresa bem boa, e eles retiram da empresa 100 mil reais por mês. Só que eles gastam 100 mil reais por mês. É 100 mil reais, né? Não é 10 mil reais. Vamos dizer que a níveis de Brasil é uma boa remuneração, né? Dá de viver bem, né? Dá de viver bem. Então o fato é, a gente acredita que o ganhar mais vai fazer com que as coisas fluam melhor. Mas eu tenho certeza absoluta no meu trabalho, acompanhando as famílias, que não é só o aumento de receita que vai fazer você prosperar mais financeiramente. Até porque eu tenho famílias que ganham 5, 10 mil reais por mês, que tem uma reserva bem legal. E tem famílias que ganham 50, 70... E não tem dívida. Essa família de 100 mil reais não tinha reserva de emergência, não tinha uma proteção em vida, não tinha um plano de saúde. E se a gente pegar diante de uma situação, de um problema, de um imprevisto? Porque imprevistos acontecem. Acontecem, claro. Pequenos toda ou hora, grandes. inclusive. E o fato é, quanto mais você ganha, mais risco você tem. Porque se a pessoa ela depende do trabalho dela para faturar, se ela gasta 50 mil reais por mês, ela tira da empresa e gasta 50 mil por mês. Se ela não conseguir faturar 50 mil em um mês, ela sai com uma dívida de 50 mil no mês seguinte. Porque ela não vai conseguir adaptar a vida dela para diminuir isso num curtíssimo prazo. Exatamente. Então, é mais importante ainda o controle financeiro quando a gente passa a ter mais responsabilidade com o nosso próprio dinheiro. Quando você é a figura-chave, a pessoa responsável pelo faturamento do seu negócio, o risco é maior ainda, porque a gente não está livre. Um acidente ou qualquer limitação que impossibilite de você trabalhar, uma semana, muitas vezes, pode ser fator decisivo, né? Então, precisa ter reserva. E qual é? Eu mais ou menos eu sei, tá, Léo? Mas eu gostaria que você falasse. Para quem é profissional, liberal, ou é a figura principal de produtividade e tracionamento de receita fazendo dentro do seu negócio, qual seria o valor ou o quantas vezes de receita seria legal ter como uma reserva de contingência ali, né? Para que possa falar assim, não, eu tô tranquilo, se acontecer alguma coisa,
eu consigo sobreviver. Qual que seria assim, a multiplicação de vezes ou de períodos, enfim, ou de valor? Na construção de uma reserva, até esse é um dos primeiros passos dentro do próprio planejamento, de fazer uma análise, um diagnóstico de como a pessoa acredita que ela está e de como ela realmente está, para que ela possa visualizar dentro do próprio orçamento o que ela pode melhorar. Dentro do orçamento, a gente deve estabelecer limite. Né? Assim, quanto é o suficiente para a gente gastar com determinada categoria, por exemplo. Porque se não estabelece isso, a gente vai vivendo. E o ponto é, a reserva de emergência ela é uma das primeiras conversas também dentro dessa parte desse ajuste do orçamento, e entender se quanto é o suficiente para que ela, o mínimo que ela deveria ter para que ela tivesse segurança de uma falta de uma remuneração no mês ou uma situação de uma doença. Ou até mesmo um ciclo econômico ou uma oscilação do mercado. Isso, a própria pandemia. A pandemia veio para dizer que nada é previsível, né? A Covid, tudo bem, aconteceu já, né, 4, 5 anos atrás, né, mas ali derrubou muita gente, né, e fez com que muitas prosperassem mas também. Mas a gente pega um cenário agora de alta de Selic, muitos negócios são impactados de forma significativa. Exatamente. E como que a gente lida com essa situação de diminuição do faturamento? Contratos fixados em renda variável arrebentou com muita gente. Teve muito empresário que teve que abrir mão da capacidade de pagamento, inclusive de dívidas, justamente para poder honrar outras, né? Não, exatamente. E a parte da reserva de emergência, eu sempre faço um cálculo personalizado com a família. Legal. Eu sento com a família, a gente vai colocar, o que a gente coloca em discussão nessa reserva? O risco profissional dela e o risco e a dificuldade dela se inserir no mercado novamente. Então, se a pessoa fatura R$10.000 por mês, que é o que ela tira de salário, qual é o risco dela de perder essa renda? Porque depende muito do profissional. Vai pegar um autônomo, por exemplo, que existe o risco de situação de doença, acidente, que nós devemos proteger com um seguro de vida. Certo. Então, eu falo até de uma tríade, né, dos pilares da nossa construção financeira, que é a nossa reserva, que é um plano de saúde e o seguro de vida. Legal. O seguro de vida, principalmente, que o pessoal às vezes assimila o seguro de vida com morte. Sim. Mas principalmente com o seguro em vida. Que aquela pessoa ela possa ter uma proteção adequada para uma cirurgia que ela vai realizar, para uma doença grave que a gente nunca está livre de ser acometido, uma situação de invalidez. Eu converso muito com dentistas, cara, se a pessoa... O polegar delas perdeu o movimento polegar, ela perdeu a atividade da profissão dela. Exatamente. E aí, como que nós vamos se deparar por uma transição saudável para alguma outra atividade? Talvez o faturamento dela nunca ela vai conseguir realizar novamente. Então, a gente precisa ter um seguro que garanta uma invalidez parcial ou permanente, que é um risco que todos nós estamos diante disso. Legal. Fica a dica aqui, tá, gente? Seguro de vida não é para ajudar o gerente das nossas contas a bater meta. Seguro de vida tem que ser planejado e tem que ver se realmente faz sentido. Porque a gente pega muito, inclusive, isso. O que é isso que acontecendo na conta aqui da empresa? Não, foi um seguro que eu fiz lá e tal, mas o seguro para quê? Então não é para ajudar a gerente de conta a bater metas, tá, gente? Tem que ter um planejamento para isso. Porque senão o que acontece, né, Léo? Pode ser que quando você de fato venha a precisar usar esse seguro, ele de fato não vai te ajudar em nada, né? Só vai te ajudar caso você venha a óbito, né? Mas aí não vai estar te ajudando, né? Vai estar ajudando. Por isso é importante sentar e analisar de forma personalizada e preventiva, né? Quais são as suas necessidades e o que você realmente precisa de proteção. Porque muitas vezes essa questão de você ter um conflito de interesse na venda de um produto, de investimento ou de proteção, faz com que a pessoa pague muito mais por algo que ela nem precisa. Nem precisa, exatamente. Para remunerar talvez um servidor ou uma pessoa comissionada, porque é o trabalho dela. Claro. Mas o fato é, esse dimensionamento ela tem que ser ocorrido de forma personalizada para que proteja realmente o seu momento de vida. Porque o nosso momento vai mudar. Exato. Possivelmente a gente vai precisar aumentar as coberturas de seguro ao longo da vida, porque você passou a ganhar mais. Exato. E se você parar de trabalhar, vai ter um impacto mais negativo ainda. A reserva de emergência, ele também vai levar esses fatores em consideração. Aí a gente tem como praxe o que fala as finanças, né? De 6 meses de custo de vida,
a 12 meses, se é um profissional que tem mais risco. Mas eu sempre busco delimitar de forma personalizada para entender aquele momento da vida da pessoa e quanto que ela deve ter em liquidez. Claro que muitas vezes a pessoa não tem um valor investido que possa garantir essa segurança naquele começo, mas a gente vai dar o passo na construção do objetivo e do sonho para que esse plano seja prioridade na vida dela, colocando outros, claro, né? Porque a gente não vai ficar só investindo para uma reserva de emergência. Não, claro. Mas a intenção é que a gente possa colocar uma parcela do teu eu do futuro como se fosse um boleto importante, como um financiamento, como uma fatura de cartão de crédito. Para conversão em renda passiva, daí. A pessoa ela tem que ter isso delimitado no orçamento dela, que ela vai ter que fazer esse pagamento mensal para ela mesma, porque senão ela não vai fazer. Se ela deixar para investir só no final do mês, nunca sobra nada. O Warren Buffett fala isso, né? Gaste o que sobra após você ter feito a sua reserva, a sua economia, né? E não gastar primeiro para guardar o que sobra, né? Que é aquilo que foi formatado, a gente foi formatado para isso, né? Gasta, se sobrar, guarda, né? Não, primeiro você... Que é uma das coisas que eu sempre digo para os nossos clientes, para os empresários, né? Quando ele fala assim, não, eu pago o salário dos funcionários, eu pago o fornecedor, eu pago isso, aí eu pego o que sobra. Não, tá errado, cara. Quinto dia útil você vai pagar o salário dos teus funcionários, certo? Você vai pagar o teu salário, tá? Porque isso é sagrado, a gente tem que se priorizar também como empresário. Você vai colocar o teu salário, o que vem lá na tua folha de pagamento, teu OLED, assim como os demais, entendeu? Caso sobre, você vai fazer investimento e aí você tem a tua distribuição de lucros, né? Você assume riscos em cima de um negócio, mas tem que ter essa questão de prioridade. Primeiro você faz, né? Então, e isso parece que foi algo que não foi criado na mente da... Isso dificulta até o próprio planejamento da vida dela. Exato. Porque se ela não tem previsibilidade de quanto ela ganha, e se ela vai receber aquele valor ali mensalmente, ela não vai conseguir se alinhar e se ajustar financeiramente em casa, por exemplo. Então, esse é o grande problema do empreendedorismo hoje no país, que as pessoas elas só vão vivendo e vão pagando boleto. E aí a vida vai passando, passa 2, passa 3, passa 5 anos. 40, 50, 80, e quando vê, né? Se foi, né? A vida é muito curta, ela passa muito rápida, né? Então, o fato é, nós não podemos construir um planejamento para só um eu do futuro daqui 20 anos. Ele vai chegar e é importante. O importante dentro do planejamento é a gente alinhar o que nós queremos realizar no nosso presente, qual é a nossa qualidade de vida que nós desejamos e se ele está alinhado com os outros investimentos prioritários. Porque a gente tem prioridade nesses planos. Legal. Quando a gente delimita dentro da nossa planilha de sonhos, quais são os nossos objetivos? Vai ter viagens, vai ter coisas para comprar, vai ter uma mudança de moradia, uma compra de carro, mas também tem uma reserva de emergência, tem uma independência financeira, tem talvez um filho, uma faculdade de filho, que se a pessoa ela não visualiza isso, ela não faz, e quando chega lá na frente, se depara, mas eu tenho a faculdade do meu filho agora para bancar. E aí? E aí você não tem renda e talvez nesse momento a tua energia não seja a mesma, né? Exatamente, aí você sacrifica muito a sua vida no momento que você talvez já esteja querendo diminuir um pouco essa tua correria, né? Porque é o ciclo da vida. A gente tem uma força produtiva que ela vai diminuindo ao longo do tempo. E o grande problema é que a pessoa não se prepara para fazer essa transição ao longo da vida e ela é muitas vezes obrigada a continuar trabalhando, que é um ponto no planejamento de independência financeira que a gente discute muito com as famílias, porque elas têm uma idade assim que ela começa a visualizar que ela já precisa e já quer desacelerar. O ponto da independência financeira não é você parar de trabalhar, mas é você não depender mais do teu trabalho para viver, ou você trabalhar mais com prazer do que por obrigação, porque é muito diferente você trabalhar por obrigação, de você ter que ir lá cumprir o horário e fazer e ter meta, do que você realmente continuar fazendo porque você gosta. É a preparação da renda passiva mesmo, né? Aquela que não depende da sua atividade, né? Exatamente. Mas que legal. Bom, então para você que está nos ouvindo, se você é profissional liberal, se você é o principal fornecedor de energia para o seu negócio,
e você não tem um fundo de reserva aí que varia de 6 a 12 meses, começa a ficar preocupado, viu? Porque corre, é claro que isso, né, Léo, é formatado, é caso a caso, né? Tem que ser planejado e tem que respeitar os momentos também, né? Como você bem disse, tem momentos onde a necessidade é uma, tem momentos onde a necessidade é outra. Mas uma coisa é certa, quando a gente anda a pé e consegue comprar uma bicicleta, dificilmente a gente volta a andar a pé. Porém, o nosso custo de manutenção da bicicleta existe. Quando a gente consegue a bicicleta e logo depois passa a andar de moto, dificilmente a gente volta a andar de bicicleta. E o custo de manutenção da moto é outro. Quando a gente consegue comprar um carro, dificilmente a gente consegue voltar a andar de moto, né? Porque são qualidades, né? São praticidades diferentes, porém o custo ele é completamente diferente. Então esse planejamento ele precisa ser mutável e acompanhar essa evolução também, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa não se prepara, se prepara para comprar o carro, né? Mas não se prepara com o que vem depois, né? E aí voltar a andar a pé é difícil, né? Eu tive um caso agora que eu estou atendendo vários amigos, são de Cascavel, moram em Cascavel, e um começou a me indicar para o outro porque é o grupo de amizade deles e todos eles são empresários. Eles têm 20 a 24 anos de idade. Caramba, eles são super jovens. Achei assim, cara, fantástico, porque eu trabalho hoje com um perfil de famílias, casal, 35 mais, geralmente. Porque quando, eu até fiz a analogia que 35 anos é uma idade que você já viveu um período profissional relevante e você já não está tão distante daqui a pouco de um futuro que já começa a pensar em aposentadoria, família, já está mais cansado, e aí você vê, passou todo esse tempo, nunca construí uma reserva, eu não invisto na minha independência financeira, eu tenho dívidas, eu tenho financiamento, alguma coisa assim, e aí, o que você faz? Aí é o perfil hoje que acaba vindo de forma maior. E eu fiquei surpreso, né, quando começou a ver esses jovens ali, a gente começou a conversar. O fato é que todos eles têm uma empresa de marketing, eles têm uma loja de roupa infantil, o outro é sócio também do outro negócio e o outro é advogado. Só que eles vieram com essas antecipações e sonhos já na vida dele. O fato é, eles passaram a ganhar mais, eles compraram um carro de 100 mil reais. Só que o custo para você manter um carro de mais de 100 mil reais, ele impacta na sua vida financeira. Diretamente. E aí, quando a gente começou a colocar isso na ponta da caneta, eles começaram a visualizar que talvez essa antecipação do sonho vai impactar outros objetivos que eles querem construir. Só que eu acho muito legal essa vinda até o planejamento de forma mais antecipada, porque preventiva, permite que a gente vá mudando. Tem tempo para corrigir, né? Exatamente. Então, quanto mais tempo você tem no mundo dos investimentos, mais patrimônio você consegue construir no final do tempo. Porque o tempo ele é o fator exponencial na forma dos juros compostos. Perfeito. Quanto mais tempo a pessoa tem, mais patrimônio ela consegue construir para ter mais segurança financeira ao final dela. Então, nada que a pessoa, se tiver menos tempo, 50 anos mais, eu quero me organizar, a gente vai organizar. Só que era melhor ter feito isso quando tinha 40 anos, 30 anos, e agora, como esses jovens ali vieram com 20 e poucos anos, eles têm um futuro fantástico, Sim. né? Porque a parte é que eles seguem alinhando o financeiro pessoal deles, eles deixam a empresa prosperar, deixam a empresa crescer, eles conseguem pensar talvez em novos projetos. Reinvestimento. Exatamente. Então, isso cria um ciclo de prosperidade. E o mais legal é que eles fizeram isso em grupo para que todo mundo pudesse estar no mesmo caminho também. No mesmo momento. Que legal, olha só, e você tocou um assunto importantíssimo, que é a questão do juro composto, né? Sim. Eu não vou me recordar agora quem é o dono dessa frase, né? Mas ele fala que juros compostos
se você entende, você ganha dinheiro. Se você não entende, você vai perder dinheiro, né? Paga a conta. E de grande sabedoria, né? Esses jovens estarem pensando nisso, porque muito melhor guardar R$10 por mês, investir R$10 por mês, começando aos 14, 15, 20 anos, né? Do que deixar para guardar alguns valores mais expressivos depois dos 40, 50 anos. Né? O juro composto ele trabalha muito a favor de quem economiza e guarda. Né? Sim. Eu falo até mesmo que a parte do planejamento financeiro, da organização dos investimentos, é muito parecido com você ir na academia. Porque você não vai mudar a sua vida, todo aquele histórico de sedentarismo, tua composição física em um mês. Mas faz isso de forma consistente por 1 ano, 2 anos, para você comparar as duas pessoas, a que iniciou e a que está lá, passado um tempo, você continuando mantendo aquela rotina de treinamento, de rotina alimentar, você vai ver que são pessoas totalmente diferentes. Completamente então, diferentes. O fato é que a nossa vida não vai mudar do dia para a noite. Se planejando financeiramente, se organizando, mas isso é um resultado que o juro composto vai trazer como resultado. Se a gente, é que nem um relacionamento. Se a gente cuida do nosso relacionamento, o juro composto do relacionamento ele vai acumulando e vai tornando aquele relacionamento muito mais saudável. Mas se a gente tem um relacionamento que é mais difícil ali e você não fomenta isso com a sua esposa, com o seu convivente, você vai tornar aquele relacionamento cada vez mais prejudicial flácido, até né? a mesma pessoa, sabe? Então, o fato é que essa organização, toda essa parte de planejamento financeiro, ela transcende as finanças. Ela não é só sobre dinheiro, no final das contas. É sobre você construir uma vida que te garanta você alcançar os objetivos, gerencie o que você deseja realizar e o que você também pretende abrir mão ao longo do tempo. É um hábito de vida, né? É um hábito de vida. Eu tenho um caso ali de um casal de meninas não falo meninas, né, mas mulheres, e elas fumavam. E nós tínhamos no nosso orçamento uma categoria lá de vícios. Aí para elas poderem visualizar o quanto elas gastavam com aquela despesa. Caramba. E aí elas começaram a ver, nossa, a gente gasta tudo isso, né? E isso impacta, a gente começou a conversar sobre o hábito mesmo. Sim. E elas realmente, Léo, acho que é um ponto para a gente mudar. Eu acho que virou este ano agora, elas cortaram o cigarro. Olha só. E assim, esses hábitos que eu falo que vão gerar para elas uma qualidade de vida que não tem como... Financeira e de saúde, né? Então é juro composto. Se ela começar a cuidar da saúde dela, ela vai prevenir quantas situações ali que elas poderiam estar, né, sobre isso. Vai deixar de gastar quanto com o vício e com o tratamento de saúde do futuro, que vai ser inevitável, né? Isso se torna inevitável. Olha só, você entra para ajudar e corrigir as finanças e ajuda na saúde, ajuda no relacionamento, acaba fechando um circuito, né? Muito mais próspero, né, para as famílias. Eu trabalho hoje com 57 famílias, sendo que mais de 40 são casais que eu acompanho. Então, marido e mulher fazem reunião junto comigo. E é tão legal a gente ver esse alinhamento sendo construído entre as duas pessoas, porque nenhuma pessoa é igual à outra. Sim, Cada claro. pessoa cresce diante de uma experiência, tem o seu conhecimento em relação a dinheiro, tem a sua origem familiar. E isso tudo impacta nos nossos vieses comportamentais, quando a gente fala de finanças. Então, quando a gente está diante de duas pessoas que cresceram de formas diferentes e pensam de forma diferente, a gente precisa fazer esse alinhamento. Sim. E às vezes as pessoas, os casais, eles não fazem isso, eles vão vivendo e vão se adaptando, separando o dinheiro, um fica... esse é meu, esse é teu. Então vamos dividir isso aqui. Mas o fato é que esse alinhamento entre o casal vai fazer o casal ir mais longe. Trazer os objetivos individuais, trazer os objetivos como família e a gente priorizar, porque às vezes o Ismael ele tem um sonho que é pessoal dele, que a esposa não participa tanto da informativa. Isso vai exigir um custo financeiro muitas vezes,
Mas se a gente entender que é prioridade isto hoje para a família, que a outra pessoa ela aceita abrir mão talvez de alguma outra coisa também. Legal. Então esse alinhamento é muito legal para a gente entender assim, qual que é o momento de vida que vocês estão vivendo e como que a gente pode fazer com que o orçamento trabalhe realmente para essa realização, conforme a nossa prioridade. E no final das contas, cria-se um relacionamento muito mais saudável, com um alinhamento financeiro principalmente, saber que um orçamento é um orçamento único. Não tem o que é da pessoa e do outro. A gente tem uma construção conjunta aqui dentro. E de que forma que a gente vai usar esse patrimônio que nós estamos construindo para que os nossos sonhos possam ser realizados? Então, acho que esse é um dos fatores mais legais, assim, quando eu trabalho com as famílias, a gente consegue ver isso se materializando. Eu sou muito suspeito para falar de planejamento, porque eu também tenho um planejador financeiro. Legal. Eu contratei um planejador para fazer um... Você faz o dever de casa, né? Assim, às vezes a gente fala assim, né, de você quer aplicar para o outro, mas você nunca... Não aplica para você, exato. Tem que fazer o dever de casa. O planejador financeiro para nós, para mim, para a Ana, foi assim, fantástico pela questão de que, não que eu não saiba fazer o planejamento, mas ter uma pessoa junto conosco para trazer uma visão mais racional de fora. Experiências diferentes. Nós temos os nossos vieses, sim, de certa maneira. Eu gosto de investir. E o ponto é, se eu não fico... se eu não alinho tanto os nossos objetivos, eu vou investindo para o futuro. Mas eu sei que a vida é hoje, então eu preciso sentar com a Ana para a gente alinhar esses pontos. Legal. Então, o planejador financeiro para nós, ele sim, foi muito bacana para a gente passar a transição de carreira também. Legal. Dar segurança e tranquilidade para isso, porque todo mundo tem ninguém sabe tudo também. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode contar com apoio. Humildade, acho que isso é um ponto de diferencial em todo qualquer profissional. Que legal, parabéns. Ó. Eu quero entrar um pouquinho no ponto de investimentos, tá? Eu quero que você dê algumas dicas, fale um pouquinho sobre investimento também, mas eu quero te fazer uma pergunta. Certamente, quando você está tratando essas famílias, deve muito acontecer do marido falar, olha, tudo bem, vamos guardar isso aqui, mas a minha mulher não pode saber disso daqui. E o inverso também deve acontecer muito, né? Eu acho que isso não torna a relação saudável, né? Mas deve acontecer, né? Assim, no final das contas, a transparência sempre vai gerar os melhores frutos, no final das contas. E acontece, às vezes, de esconder dívidas, ter situações que a pessoa ela não sabe sobre isso aqui, ou porque o ponto a gente precisa criar uma relação de confiança no planejamento. Okay. Se a gente não cria essa conexão, é que nem você ir numa psicóloga, né? Se você não contar tudo, não vai resolver o problema. Não que a psicóloga vai resolver o seu problema, muitas vezes é você que vai ter que visualizar de um outro prisma para que você possa buscar uma resolução mais saudável. É esconder de você mesmo o problema, né? Exatamente, mas o ponto existe essa falta de transparência financeira que impacta na nossa vida como um todo. Sim. Mas eu acho que o ponto que a gente precisa sempre trazer é que a família pode ela pode falar uma para a outra o que está acontecendo. O fatura do cartão de crédito às vezes é um tabu grande, né? Eu nunca sei o que ela ganha, nunca sei o que ela gasta. Tem famílias casais que estavam há 15 anos juntos ali e nenhum sabia o quanto que o outro ganhava e quanto que o outro gastava. Então está 15 anos dentro da mesma casa, você não sabe o que a outra pessoa faz ou deixa de fazer com o dinheiro dela. Isso impacta de forma, né? E muitas vezes, né, Léo, a solução pode estar dentro de casa também, né, desde que haja uma cumplicidade. Sim. Eu tenho um caso, eu até vou trazer aqui, porque a gente não está falando de nomes, mas eu tenho um caso de um cliente, ele tem uma empresa muito boa, muito próspera, mas financeiramente vulnerável. E ele é casado com uma pessoa que também tem a empresa dela e tudo mais, né? E a gente tem uma oposição, um oposto, um distanciamento gigantesco, né? Ele como empresário, a relação dele com a finança, com o dinheiro é completamente distorcida. Ela completamente rigorosa com tudo.
Ou seja, se a gente pegasse um pouquinho daqui e colocasse aqui, a gente resolveria os problemas. Mas não, tanto é que um dia eu conversando com ela, ela me trouxe, Ismael, desde que eu conheço o meu marido, desde que eu sou casado, assim, se eu não me engano, o casamento deles é mais de 20 anos, tá? Assim, desde que eu conheço o meu marido, desde que eu sou casada com ele, até hoje eu não vi ele virar um mês sequer com o saldo da conta dele no positivo, sempre no negativo. Caramba, e não é por falta de dinheiro, não. Não é por falta de dinheiro. Parece que é um hábito, parece que é uma necessidade, ou até, entrando num lado um pouco mais místico, mas parece que tem algo incondicional na pessoa que não consegue fazer com que ela retenha, que ela segure o dinheiro. Parece que o dinheiro não se sente bem na mão dela, né? Parece que de uma forma ou outra ela dá um jeito de empurrar o dinheiro, distanciar o dinheiro, né? Isso é algo oculto, é algo de crença mesmo, ou é algo que falta a pessoa colocar a mão na cabeça e falar, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas eu acho que todo mundo carrega consigo experiências que envolvem a relação com o dinheiro. Então eu falo que falar sobre finanças dessa maneira é um tabu na nossa sociedade, porque a família não senta na mesa para falar quanto ganha, quanto gasta, o que tem de dívida, o que tem de patrimônio. Não se criou essa educação financeira na família. E cada um vai seguindo o próprio caminho. Exato. E isso vai gerando crenças limitantes com o dinheiro, mas vieses comportamentais. Tenho casos assim, exatamente nesse contexto, de pessoas que não conseguem viver fora do cheque especial. Ela sempre tem que trabalhar no zero e utilizando um pouquinho de cheque especial. Quando entra um pouco mais de dinheiro, já some o dinheiro. Já faz alguma situação, faz alguma aquisição de alguma coisa para não ver aquilo ali. Mas são situações que estão lá, anti-prosperidade, né? Estão enraizadas dentro dela mesmo. Então, muitas vezes, dependendo da situação, o nosso trabalho ele vai ajudar, mas ele não vai ser o suficiente. Um trabalho com acompanhamento psicológico, ela é importante, porque aí ela precisa resolver alguns problemas que estão diante da forma emocional que ela trabalha mesmo. Então, tem que entender assim, até quanto é o suficiente a gente insistir no próprio planejamento. Eu já encerrei contratos pela questão de que havia uma situação de ansiedade ao ver a situação financeira. Gerava-se gatilhos de ansiedade e falar assim, Léo, não estou conseguindo, porque a hora que eu vejo isso já... Então, não está sendo saudável para a pessoa fazer o planejamento. Okay. Aí busca outro tratamento primeiro, resolve, depois volta, depois vamos falar de finanças, né? Mas esse é o ponto, né? A gente precisa entender assim, até que ponto a gente consegue superar esses problemas. Porque se a pessoa tem uma dificuldade de guardar dinheiro, a gente precisa criar alguns filtros para que isso possa acontecer de forma mais saudável, até mesmo cortar despesa. Então, Sim. Por que é importante a gente ter um controle financeiro? Porque você precisa ter filtro. Se você não tem filtro, você vai pegar o teu cartão, você vai lá e gasta e você não vê. Exato. Porque o cartão, ele tirou aquela sensação né? Da dor de pagamento. Exato. Eu estava até lendo o livro do Dan Ariely, da Psicologia do Dinheiro, ele fala justamente isso, que é um estudo científico, que a gente, quando recebia em moeda corrente, né, o papel moeda, a gente, quando tinha R$500 na carteira, você no mercado entregava R$100. Você via o teu dinheiro saindo. E é uma dor que o cérebro ele trabalha no mesmo lugar onde é a dor física. Então, o fato de você ver você entregando o dinheiro faz com que o teu cérebro ele tenha essa dor do pagamento. Com a tecnologia, que facilita muito a nossa rotina, isso acabou sendo suprimido. Então, o cartão de crédito, o Pix, às vezes pode ser, né? Porque tu só passa o cartão, você não tem aquela sensação de que o dinheiro está indo embora. E aí a gente vai gastando mais ou vai fazendo coisas além e não tendo filtros de despesa. Quantas pessoas delimitam um número-alvo de gasto no mês? Não são muitas que fazem essa organização assim, de saber quanto que eu posso gastar durante o mês. Então, isso faz com que a gente possa criar pequenos filtros de organização financeira, de controle de despesa, mas também a questão do próprio investimento. Por isso que eu falei do boleto do futuro.
eu sempre coloco o nosso objetivo como um boleto. A gente mensura, estabelece um prazo que vai ter um custo. Então, todo mês, quando a gente começa a organizar a nossa vida financeira, vai ter nossa receita, a nossa despesa, tem as dívidas e tem os investimentos. O total dessa equação, ela tem que ser um total sempre de zero. Receita, menos despesa, menos dívida, menos investimento, ela tem que ser um total de zero. Porque se sobrar alguma coisa, a pessoa vai gastar. Então, entender a receita, quanto que ela ganha, saber quanto que ela gasta de forma mensal, saber quanto que ela tem de dívidas que ela tem que pagar, mas saber quanto que cabe de investimento na conta dela. Porque a partir disso, tendo essa equação, a gente começa a ver que, beleza, a pessoa consegue poupar R$ 1.500 por mês, mantendo a qualidade de vida que ela deseja. No começo do mês, então, retirou o salário dela da empresa, R$ 1.500 vai pagar o teu boleto, tu vai encaminhar lá para a corretora. Então, na corretora, a gente faz os investimentos ali conforme os objetivos que ela tem. Se é liquidez, se é uma aposentadoria, a gente vai decidir de forma conjunta. Então, essa divisão depois, como eu sou consultor de investimento, eu trabalho dentro da corretora, eu consigo fazer essa direcionamento, porque isso facilita muito para a família, porque não precisa que ela vai, a gente já tem a vida apurada, todo mundo tem seu trabalho, sim. Então fazer com que ela abra a corretora para fazer um investimento em uma coisa que ela já cria pequenos obstáculos ali, que às vezes ela não faz. Legal. E se deixar na conta corrente, ela vai gastar. Vai sumir. Então, o fato é, criar um orçamento faz com que a pessoa consiga manter consistência nos próprios investimentos. Porque aí a gente começa a ver, beleza, a pessoa já consegue investir mensalmente isso, já sabemos aonde ela pode chegar. E é tão legal assim quando você enraiza esse comportamento da pessoa. Eu até crio assim o dia do investimento com a família. Legal. Tem famílias assim que tem vários funcionários públicos que a gente já sabe, no final do mês recebe o salário. Então, dia 1º até o dia 5 é o nosso, alguns é o dia do investimento. Então, se a pessoa não me mandou lá no grupo da família, eu mandei o dinheiro, o dia do investimento, cadê o nosso cadê investimento aqui? Daí ela encaminha o dinheiro lá, a gente faz o investimento para pagar o nosso boleto. O boleto está pago, aí a pessoa se organiza conforme os custos do dia dela. Vai trabalhar com excedente daí, exatamente. Né? Então, acho que isso faz com que ela consiga manter uma consistência ao longo do tempo. E dentro de todo esse planejamento que você faz, você trouxe alguns termos legais aí, né? Como a planilha dos sonhos, né? Acho que isso é muito bacana, né? E mostrar para as pessoas também o que de fato elas estão gastando, né? Porque tem coisas que ficam lá no inconsciente da pessoa e ela não entende aquilo como um custo ou como uma despesa, né? Até mesmo parcelinhas pequenas? Não precisa ter assinatura da Netflix, da Disney Channel, da Amazon, não precisa, né? Eu até agora, uma família que eu iniciou há um tempo, recentemente, que fez uma visão geral ali do próprio orçamento dela. Tinha todas as assinaturas possíveis. Os streamings tinha todos. E tinha muitas outras que ela nem sabia, porque ficava lá no cartão. Débito do cartão e pronto. Entrou na Amazon Prime, pegou um canal lá que ficou descontando e ela não visualizava. Mas somando todas essas parcelinhas, era R$450 por mês. E sendo que ela só assistia uma ou outra. Pega um de R$50 e guarda os outros R$400, que certamente vai fazer uma bela diferença no futuro. E eu falo assim, qual que é o custo da falta de planejamento na nossa vida? Com certeza é um custo muito maior do que você ter um planejamento. Porque são essas pequenas visualizações, seja de custos que estão escondidas dentro de um cartão de crédito, ou seja essa falta de delimitar algum ou quanto é o suficiente, porque todo mundo vai gastar com roupas, por exemplo. Sim, normal, necessidade básica, nós temos que ter o nosso orçamento dentro delimitado um valor que você acredita que é o suficiente. Mas a partir do momento que você começa a gastar muito mais do que você mesmo acredita, você começa a ver, existe margem para que eu possa melhorar. Até por uma questão de sensação de bem-estar, de você se sentir bem. Então, de vez em quando, tem que comprar uma roupa nova mesmo, né? Tem que comprar tem que trocar de carro, então tem que ter, né? Mas tem que ter planejamento com relação a isso, né? Mas eu acredito, Léo, muito fielmente que qualquer um que parar para fazer a análise do seu orçamento, certamente vai encontrar ali pelo menos uns 10%, né? De válvula de escape indo, né? E aí você pega 10% em R$1.000 é R$100, você pega 10% em R$10.000, a gente está falando de R$1.000. Se você der uma destinação diferente para esses R$1.000 aí ao longo de alguns meses, em um ano a gente está falando de R$12.000,
né? Em 2 anos, 24 mil, 36, e aplica isso ao juro composto. Em 5 anos, a gente está falando em média, né, quando você aplica um recurso hoje, com as taxas de juros que estão hoje, em média, o recurso aplicado hoje, em 5 anos, ele dobra, né? Exatamente. Com a aplicação de juro composto, né? Então, a gente não para perceber isso, né? Porque isso está no inconsciente, né? Até mesmo a questão, uma família ali que eles tinham despesa com o mercado e tinha despesa com padaria. O mercado tinha uma despesa mais alta, mas por quê? A rotina deles é final de semana, fazer um churrasco, chamar amigos ali. Tudo bem. Mas tinha uma despesa com padaria que é uma despesa de R$1.000 por mês. E como que era a rotina deles? Ir tomar café na padaria por causa da rotina. Eu passo na padaria, pegar um cafezinho, pego um... E ali é 40, 50 reais por dia essa ida na padaria. Ou seja, um baita negócio, né? Aí o dono da padaria. R$1.000 por mês, 12 mil no ano. Coloca ali um tempo ali de 20 anos ali. A gente está falando de um valor de 1 milhão daqui a pouco que a pessoa está consumindo naquele momento. Então ela não está vendo aquele 1 milhão indo embora, mas ela está colocando ele num caminho... É claro que o intuito não é parar de tomar o cafezinho, não, né? Não é isso. O intuito não é esse, né? Mas é olhar para isso e saber mensurar isso, né? Ter a dimensão do impacto disso ao longo da vida, e a pessoa, assim, ajustar uma rotina que torne essa despesa saudável para ela. Ótimo, claro. Mas que também, se a pessoa já é sedentária, que ela come mal no café, por exemplo, então como que a gente pode fazer com que ela gaste menos e possa alinhar daqui a pouco também até mesmo uma nutricionista, que ela possa ter uma rotina alimentar mais saudável. Legal, então, fazer uma marmita ou fazer uma preparação de um café de forma antecipada faz com que ela economize uma despesa, não vai cortar tudo, mas com que ela consiga ter essa qualidade de vida e financeira também no final das contas. Legal, bacana. Bom, falamos aqui sobre economia, finanças pessoais, falamos sobre o cafezinho, né? Falamos sobre tantas coisas, né? E Léo, eu queria entrar eu quero entrar num tópico aí de investimento, que eu sei que você domina isso e certamente vai poder ajudar muito quem está nos ouvindo com relação a investimentos. Mas eu quero falar também com relação ao cartão de crédito, né? O cartão de crédito, ele é uma faca que corta dos dois lados, né? Ele pode ser um excelente mecanismo de planejamento, né? Desde que você saiba usar os seus limites. Não é toda vez que o gerente te ligar e falar, viu, tem um margem para aumentar teu cartão, receber isso. Não, viu, deixa aí. 5 mil, 10 mil de limite, tá bom, tá excelente já, né? Porque você tem uma barreira, você tem um bloqueio ali, né? Eu acho que ter isso escancarado, sem limite, não é um bom negócio, mas vamos lá. O cartão de crédito é algo que ele pode ser visto com duas formas, né? Ele pode ser uma espécie de planejamento, um planejador, né, que te contém algumas coisas, né? Ou pode te arrebentar se você não tiver ciência do que você está fazendo com ele. Mas o cartão de crédito também ele traz uma série de benefícios, né, para quem sabe utilizá-lo de forma eficiente com relação a milhas, pontos, né, e retornos, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso daí também? Porque eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui tem um cartão de crédito lá, mas poucos sabem usar de forma eficiente as conversão de milhas, né, e pontos do cartão. Eu gosto muito desse assunto, né? Eu já viajei muito com os pontos que eu acumulei ao longo do tempo, das estratégias de acúmulo de ponto. E esse é um fato que existe muita informação referente a isso e nós temos todo mundo tem uma rotina tripulada. Certo. Então, se a gente parar a nossa vida para estudar sobre isso, o que vai caber na nossa vida, vai exigir muito mais tempo do que retorno, às vezes, para aquela família. Certo. Mas o ponto é, o cartão ele pode ser e ele deve ser um instrumento de organização financeira. Se a família já utiliza, essa é uma das conversas assim, que quando a família entra no planejamento, a gente vai entender quais são as formas de pagamento dela. Ela faz despesa no Pix, despesa no cartão de crédito, como é que é a forma de gerir esse dinheiro. Aí tem famílias que pagam no Pix e pagam no cartão. Então a pessoa faz o pagamento, ela gasta o seu dinheiro hoje e está gastando um dinheiro para o mês que vem, porque ela vai ter que pagar a conta. Exato. Isso gera uma desorganização enorme na família. Então o instrumento ou a gente utiliza o cartão como forma, ou a gente vai usar o débito e Pix para a gente fazer as despesas mensais. Não que a gente não vai fazer Pix, porque tem despesas que não consegue fazer no cartão, né? faz parte.
Mas o ponto é... Mas já melhorou muito isso, né? Porque hoje, inclusive, faturas de despesas recorrentes de consumo já podem ser pagas, né? Boletos podem ser pagos no cartão de crédito, né? Há muitas possibilidades ali referente a isso. E é um tema que eu gosto muito para ter essa questão dos próprios benefícios mesmo do próprio cartão. Então, o cartão, ele, além de ser um instrumento de organização, porque quando a gente estabelece no orçamento da família, o fulano vai ter R$400 de roupas por mês para gastar. Legal. Ele fala assim, cara, eu não gasto 400 em roupas por mês. Só que daí ele vai lá em um bendito mês, ele gasta lá 4 mil, sabe? Então, isso gera uma desorganização a ponto de que essas oscilações dentro do teu orçamento pessoal faz com que você não consiga manter consistência. Certo. Porque lembra do nosso orçamento lá de receita, despesa, investimento e dívida? Sim. Se a gente colocar um 4 mil ali naquela despesa naquele mês, você não vai fazer investimento. Então, o fato é, o cartão ele pode ser usado como instrumento de organização a ponto de que a gente faça algumas parcelas estratégicas. Legal. Eu gosto dessa visão assim, ó. Se a gente tem uma delimitado ali, R$400, R$500 de roupa, se a gente vai gastar 2 mil este mês, então a gente vai colocar 3, 4 parcelinhas ali, que a gente já vê no nosso orçamento que comprometemos aquele orçamento por 3, 4 meses. E a aquisição de vestimento só vai ser desbloqueado dali 3, 4 meses. Aí a pessoa vai ver, ó, então agora eu gastei o meu orçamento. Gastou o limite. Então, beleza, então eu vou ter que dar uma segurada por esse período de tempo para que você possa depois realizar uma nova compra. Esses filtros, e eu gosto do cartão porque tem essa possibilidade. Sim, de visualizar isso, né? Você consegue visualizar nas faturas, né? Então essa organização é bem legal com o próprio cartão. E a parte daí de benefícios, aí tem cartões que dependem muito do perfil de fatura da própria família. Ela tem um score legal, como que é hoje as possibilidades que ela tem na mesa. Certo. Então a gente busca analisar quais são os custos dela com uma fatura de cartão e qual o cartão que se enquadra melhor para os objetivos dela. Se ela tem objetivos de viagem, realmente, então um cartão que gere pontos e milhas faz muito sentido para ela. Mas é uma família que ela não tem muito esse viés de usar para essa finalidade. Pega um cartão de investback, um cartão de cashback, né? Pega dá até retorno, mesmo, desconto fatura. Exatamente. Pega lá um próprio ultravioleta da Nubank. O cashback, lá, o investback é 200% CDI. 200% CDI é muita coisa com uma Selic alta. Então, assim, dependendo do sentido da pessoa, ela faz muito sentido a gente incluir esse cartão como essa forma de benefício. Então, salas VIP, entra parte da aeroporto, a pessoa viaja, por isso tem que entender assim, o que a pessoa precisa. E faz a diferença sala VIP, hein? Eu já dormi em sala VIP aeroporto, porque apesar que agora tá, né, tu pega fila para entrar na sala VIP, dependendo do aeroporto que você tá, né? Mas de fato ajuda bastante. Mas essa visão do cartão é muito visualizar qual é o perfil de cada família e o que ela precisa para escolher um bom cartão de crédito para ela. E o fato é que sempre tem mais de um cartão de crédito, a desorganização ela vai acontecer. Se você tem 2 é o dobro, se você tem 4 é 4 vezes mais. A pessoa usa lá 2, 3 cartões e acontece que quando a gente conversa sobre forma de pagamento, ela vai me falando, ó, eu tenho um cartão do Itaú, eu tenho um cartão aqui do Santander, eu tenho um cartão aqui da Caixa, e ela começa a usar vários cartões. Eu pergunto, por que você está usando tantos cartões? Não, porque daí eu vou gerenciando conforme o vencimento da fatura. Então, isso quando extrapolou o limite de aí... Exatamente. Aí tu vai criando assim já uma desorganização e o ponto é, quando você diversifica esse gasto, você não tem a visão do global, porque você está vendo pequenos valores, é 3 mil aqui, é 4 mil aqui, mas quando você coloca tudo num único lugar, a pessoa vai se assustar, né? Porque ela vai olhar assim, 15 mil no cartão. E qual é o risco de, quando chegar nas datas de liquidação das faturas, nem ter o recurso disponível para isso, né? Porque você soma tudo isso e acaba ficando bem pesado, né? Então... Aí, assim, a questão, como que a gente vai colher os frutos dessa utilização inteligente do cartão? A utilização dos bônus. Aí, eu até mesmo de dica de viagem, né? E é uma das questões que eu trago no planejamento, aquela planilha dos sonhos, para onde a família deseja e tem o objetivo de viajar e conhecer. A gente trazer isso dentro dessa organização faz com que a gente possa visualizar os objetivos dela,
de que forma que ela vai incluir essa viagem no orçamento, Legal. e como que nós vamos utilizar os benefícios que ela tem para que essa viagem possa ser muito mais barata no final das contas. Que é aí que a gente vai ir atrás da questão da transferência de pontos para milhas, entender qual é a companhia aérea que ela vai fazer esse trecho, porque às vezes tem questão assim, saiu uma promoção de transferência bonificada para Azul, mas o trecho que ela vai fazer na viagem dos objetivos é uma viagem que quem vai fazer é a Latam. E daí não faz sentido ela encaminhar para uma companhia aérea que não vai utilizar. Então, assim, a gente Até precisa... porque os pontos expiram, né? Exatamente. Então tem que entender assim, é tudo um planejamento, né? Planejamento assim, a viagem é um dos nossos objetivos agora de 6 meses, 1 ano. Então a gente tem tempo para a gente trabalhar, para a gente transferir esses pontos, pegar as passagens ali, muitas vezes que saem praticamente de graça, vai pagar a taxa de embarque, né? Sim. Então já é uma poupança bem legal, porque o custo de uma passagem aérea no lugar que você vai é muito mais alto do que um hotel que você vai pagar. Independente se for viagem internacional, é dolarizada, né? Aí complicou mais ainda. Tem um casal agora que foi para a Itália recentemente, pagaram as passagens aéreas com os pontos acumulados. Tem um casal de amigos que, inclusive, hoje a gente está gravando nosso podcast, que dia 3 de abril, hoje, eles estão em Miami. Então, essa semana eles estão em Miami, eles foram no sábado, eles retornam no domingo, somente com pontos do cartão. Exatamente. Né? Ele transferiu, juntou os pontos, transferiu para Azul, né? E a Azul pegou voo direto, Campinas, Miami, estão lá aproveitando Miami com pontos de cartão. Eu falo assim que esse é o custo da falta de planejamento, de certa maneira, porque é um dinheiro que está na mesa. Exato, e assim, né, Léo, cara, você não precisa ter uma renda absurdamente alta para você fazer uma viagem legal. Não, né? É questão de planejamento mesmo, questão de conhecer, de saber como utilizar esses mecanismos que estão aí disponíveis, né? Então, o fato não é nem de quanto você gasta ou do quanto, mas é como você administra isso, né? Pegar um cartão legal, né? Tem cartão que converte em 3,5 pontos por dólar gasto, né? Então, outros 1 por 1, entendeu? Então, depende muito como que você quer conduzir, né? Hoje, com a consultoria de investimento, eu atuo dentro da BTG Pactual. E tem um cartão Ultra Blue, que é um cartão de 3,5 de pontos por dólar, e ela tem sala VIP ilimitada até 12 convidados. Sim, é um cartão, é fantástico o cartão, mas só que ele tem um limite, tem que ter um mínimo estabelecido para a gente poder alcançar esse objetivo. Ah, legal. E a BTG é legal que tem um aeroporto, não me recordo qual, se eu não me engano é Guarulhos, né? Guarulhos, né? Que tem um que é exclusivo da BTG lá, né? Que inclusive tem veículo que pega, leva direto para a aeronave, né? Você passa por toda uma etapa, você pula algumas etapas, né? Que a gente sabe que no aeroporto é chato, né? Sim, e tal. Sim. Você pula as etapas. É fantástico. E são instrumentos, né? Que a gente precisa entender assim, o contexto da família e o que ela pode ter de melhor benefício. Então, a visão do planejamento é para trazer realmente assim, você é uma pessoa que está preocupada com você, com a sua família, porque eu sou remunerado pela família. Então, eu sou isento de conflito de interesse. Eu não estou sendo remunerado por produto. Certo. Então, a intenção que eu possa delimitar com ela um bom seguro de vida, por exemplo, eu vou levar em consideração quais são as necessidades dela. Não vou buscar o que é o valor de... Não é questão de favorecimento. Para poder jogar para ela um custo que ela nem precisa ter. A questão dos próprios investimentos, quando a pessoa está em conflito de interesse, peguei recentemente a questão lá muitas vezes a indicação do gerente. Né? Tu pega lá uma previdência privada com uma taxa de administração de 3%. Cara, a gente consegue pegar uma taxa de administração de 0,5%, 0,6%. Alguma coisa, então, né? E rendendo, às vezes, muito mais. melhor. Então, o impacto financeiro na vida daquela família, por não ter essa preocupação com ela, com os profissionais que são comissionados, vai gerar um impacto patrimonial muito significativo ao longo do tempo e não deixa ela alcançar alguns objetivos. Que legal, por isso que essa tua imparcialidade ela é fundamental, né, para poder seguir um bom planejamento aí, né? Exatamente. Que legal, que legal. Léo, bom, vamos indo pro final do nosso podcast, já se deu, caramba, 1 hora e pouco já, né? O assunto tá legal, né? Léo, eu gostaria que você deixasse assim, para quem se sentiu assim, mexido com tudo isso que a gente falou hoje.
Quem se sentiu assim, caramba, eu tô fazendo alguma coisa errada e eu preciso mudar isso, né? Quem se sentiu impactado com tudo isso que a gente trouxe hoje, Léo, eu gostaria que você deixasse aí 3 dicas, né, do que deve ser feito para a pessoa ter uma boa condução aí das suas vidas pessoais, tá? 3 dicas, tá? E também gostaria que você deixasse como que as pessoas fazem para te encontrar. A gente vai no link desse vídeo também, a gente vai colocar lá o teu Instagram, vamos colocar os teus contatos lá, tá? Mas eu também queria que você frisasse isso aqui para a gente deixar no vídeo aí, como que as pessoas te encontram, né? Para poder você levar esses resultados positivos que você tem já levado a um número bem expressivo e dezenas de famílias, né? Que você possa levar isso para mais famílias também. Então, as dicas que eu acabo até proferindo para as pessoas do planejamento financeiro, o primeiro sempre é você ter uma transparência, o alinhamento. Se você está num relacionamento, se é um casal, o alinhamento, a transparência sobre o dinheiro, ela precisa acontecer. Porque a partir disso a gente consegue colocar as 2 pessoas na mesma página. Então, as pessoas estão na mesma página, as coisas elas fluem muito melhor. Porque se a gente sabe que tem desafio, todo mundo tem desafios para enfrentar na jornada da vida. E se as 2 pessoas estão conscientes do momento, o que precisa ser feito, vai ser muito mais fácil a tomada de decisão no final das contas. Então, entender esse momento é fundamental. Entender onde a gente está. A partir disso, a outra dica é sempre você ter um orçamento. Não tem como a gente construir uma vida planejada sem a gente entender aonde a gente está e o que a gente faz com o nosso dinheiro. Porque aí os nossos sonhos eles ficam só no subjetivo. Nós nunca vamos conseguir materializar os nossos objetivos sem não estabelecer tempo, estabelecer um custo dele e aí de que forma que isso vai acontecer ao longo do tempo. Aí a terceira dica tem uma pessoa que você possa confiar para acompanhar essa jornada da sua jornada da vida. Legal. Porque eu falo do planejamento, como eu falei já, que eu sou suspeito para falar porque eu atuo com tantas famílias e vejo as transformações, mas eu também vivo essa transformação financeira que só aconteceu porque eu tive uma organização financeira, um planejamento para fazer uma transição de carreira, para fazer os meus investimentos. Então, acho que ter alguém junto faz com que a gente possa evoluir mais. É igual o personal da academia. Então, a pessoa pode ir lá 5 anos treinando na academia, 3 vezes por semana, sozinha. Ela não deixou de ir na academia. Certo. Mas se ela tem um personal que acompanhou durante os 5 anos ali na vida dela, compara depois lá, né? Quem treinou e quem não treinou com o personal. Então é esse pequeno detalhe, porque às vezes é uma série a mais que você faz, um exercício que você não gosta na academia, que gera um resultado que você, ao longo do tempo, nos juros compostos do exercício, sim, você tem um resultado muito maior. Então, hoje, no meu planejamento financeiro, eu estou ampliando o meu escopo. Eu faço o acompanhamento da família na organização financeira e nos investimentos. Recentemente fui certificado especialista em investimento na Ambima e agora eu consigo atuar junto à corretora da família para que eu consiga gerenciar os próprios investimentos dela. Esse é um ponto muito positivo, porque eu não tenho conflito de interesse com a família, eu quero que ela cresça cada vez mais o patrimônio, crescer patrimônio e realizações. E quando a pessoa está diante de um assessor, no gerente, eles são profissionais que eles vão ter uma mordida do investimento que ela tem. Que não é o teu caso, né? E como eu sou um profissional de multifamily office, que é esse profissional que é remunerado pela família, eu não tenho participação nenhuma nesses investimentos que são realizados. Ou seja, é exclusivo da família. E eu dentro da própria corretora, eu consigo jogar o máximo de retorno. Porque quando você faz na pessoa física, você tem um assessor lá oculto. Certo. Mas se você faz o investimento sozinho, sempre tem um spread que vai para a corretora no final das contas. Se você faz com um consultor de investimento, esse consultor de investimento ele pode jogar o retorno maior para você, porque você não tem acesso àquele produto, não tem acesso ao retorno máximo. E é algo muito legal, porque você vai ver um resultado mais positivo e vai receber na tua conta cashback porque como não sou remunerado, os cashbacks que iriam para o escritório
volta para a própria família. Família. Bem legal, assim, acho que é um leque bem bacana que eu quero desenvolver agora. Estou com várias famílias que estão migrando para o modelo de consultoria, desde que é alinhado financeiro, Perfeito. porque é um trabalho que eu acho que é muito natural, né? Tu parte da organização financeira para que você possa fazer investimentos. A partir do momento que a pessoa começou a investir de forma consistente e já conseguiu delimitar, conhecer o seu próprio orçamento, e ela materializa isso, já deixa intrínseco ao comportamento dela, porque finanças pessoais é comportamental. Exato. Né? Finanças pessoais é diferente do que finança empresarial. Empresa, você trabalha de forma racional, você sabe quanto você ganha, quanto você ganha, quanto você gasta, e se isso não fecha, você vai ter que fazer alguma mudança operacional ali dentro para que as coisas possam ser saudáveis. Só que finanças pessoais a gente não olha da mesma maneira. A gente olha assim, eu quero, eu posso, eu mereço. E aí que isso que entra aquela questão da dificuldade de gerenciar esse ponto. Mas quando a gente consegue materializar esse planejamento, é natural que a família parta para os investimentos de forma consistente, recorrente e consiga construir cada vez mais um patrimônio saudável. Legal, bacana. Então, atento às 3 dicas. Clareza, né? Transparência, orçamento, né? E contrate um bom gestor financeiro para te conduzir nessa jornada, né? Que é o ditado, né? Para mim puxar a orelha de alguém tem que puxar a minha orelha, né? Então é assim que a fila anda, né? Bom, legal, Léo, eu quero te agradecer, tá? Incrível a tua participação. Certamente esse assunto impactou a todos que nos ouvem e que vão nos assistir ainda ao decorrer dos próximos dias e meses, né? E, Léo, eu quero finalizar aqui, tá? Com uma... deixa teu arroba aí também, tá? Para que você deixe teu arroba, teu Instagram ali. Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais no Instagram, que é @oleocâmara. Então, você pode buscar lá e... Mas primeiro, Oleocâmara, você acha ali. Eu estou disponível no Instagram e no LinkedIn também. Então, Leonardo Câmara, pode me buscar também. Se você tem interesse em conhecer mais o trabalho do planejamento, eu sempre marco uma reunião inicial com a família, com a pessoa interessada, para entender o momento de vida dela. Então, é um overview da questão. Se o planejamento financeiro também faz sentido nesse momento da vida dela. Legal. Porque a gente precisa ser muito transparente e eu quero que ela realmente tenha um bom resultado do trabalho. Legal. Então, não é só para a gente fazer uma reunião para você pagar um planejador. É para que você possa ter clareza que se realmente esse momento... Esse produto faz sentido. Faz sentido para você nessa E essa primeira reunião, ela tem custo? Não tem custo. Eu deixo a minha agenda disponibilizada. No meu Instagram vai ter o link da bio. Você pode preencher só o formulário para que eu conheça brevemente você, mas você vai receber no seu e-mail o link da agenda, marcar o melhor dia e horário para você ou para a sua família, no caso. Legal. Eu tenho preferência, se for um casal, que os dois estejam juntos na reunião. Então, marcar um horário ali que os dois possam participar, porque esse primeiro alinhamento ele é fundamental. Né? Depois que a gente alinhou isso no planejamento, aí o resto a gente vai colher muitos frutos melhores ali no final das contas. Então, me sigam nas redes sociais, curtam meu conteúdo e eu desde já agradeço ao Ismael, né, pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, cara. Estou extremamente honrado de poder te receber aqui e falar de um assunto que é vital na vida de todo mundo, seja empreendedor, seja, enfim, né, não importa a atividade que tenha, finanças pessoais é divisor de águas, né? Com certeza. Legal? Léo, mais uma vez, obrigado, tá? E a gente finaliza o nosso podcast com Fala! Empreendedor! Show!